Esse vídeo é para você que se sente desrespeitado, que sente que as outras pessoas se aproveitam de você. É para você que não consegue dizer não, que não consegue se impor nas situações. Aqui você vai aprender a ser mais assertivo, a dizer não, a se impor, a impor limite e respeito nas outras pessoas e também se expressar com maior clareza e eficiência. Existem pessoas folgadas, narcisistas, aproveitadoras por aí que são especialistas em farejar a vulnerabilidade de certas pessoas e se aproveitarem, enganar e desrespeitar essas pessoas. Se você é uma pessoa pouco assertiva, que não consegue dizer não, que não consegue impor limites, respeito, que não consegue se expressar com clareza e eficiência, esses folgados, essas pessoas aproveitadoras vão se aproveitar de você. O custo para isso, primeiramente, é o seu tempo e o seu foco. Porque, por exemplo, quando alguém pede alguma coisa para você e você mesmo não querendo fazer isso, mas você não consegue dizer não para essa pessoa, você diz sim para essa pessoa e diz não para si mesmo e acaba ocupando o seu tempo, o seu foco nos compromissos, nas coisas das outras pessoas. Mas também há um custo que é o custo da sua saúde mental. Porque, por exemplo, quando um folgado vem e se aproveita, te maltrata, te desrespeita ali e você não consegue impor limites, você não consegue impor respeito nesse folgado, você acaba ficando angustiado por causa daquilo. Você acaba fazendo o que a ciência chama de ruminação. Você fica ruminando aquela situação e você acaba antecipando um possível encontro futuro com aquele folgado, te gerando ansiedade. Isso, a longo prazo, corrói a sua autoestima, corrói a sua autoconfiança. Portanto, assertividade é um assunto sério, é uma competência fundamental para você desenvolver, para você preservar a sua saúde física, a sua saúde mental, os seus resultados, o seu tempo e o seu foco. E aqui nesse vídeo você vai aprender como ser mais assertivo, como aprender a se expressar com mais clareza, com mais eficiência, como aprender a dizer não para as outras pessoas, como impor limites, impor respeito nas outras pessoas. Acredito que todos nós, pelo menos uma vez, fomos em uma entrevista de emprego. Se você não foi, parabéns, você tem muita sorte. Mas em toda entrevista de emprego há uma coisa em comum: é estressante. É simplesmente estressante você ir em uma entrevista de emprego. Você sente ansiedade, você sente um incômodo ali na hora. E esse estresse é geralmente por vários fatores, mas existe um que a gente tem que analisar aqui. Nós somos seres sociais, por isso que o nosso cérebro é extremamente social. E por isso ele tem circuitos dedicados para mapear a nossa posição hierárquica social no contexto aonde a gente está. Ou seja, basicamente, o nosso cérebro tem circuitos especializados em analisar e mapear se a gente é inferior, se a gente é superior ou se a gente está no mesmo nível social das outras pessoas no contexto aonde a gente está. E a questão é que o nosso cérebro não gosta de se sentir inferior às outras pessoas. E no contexto da entrevista de emprego está clara a nossa posição social. O entrevistador é superior a nós porque ele define o nosso futuro ali na hora. Esses circuitos do nosso cérebro de mapeamento da nossa posição social são extremamente complexos, mas neles estão envolvidos substâncias químicas como a dopamina, envolvida na motivação e no prazer, e também a serotonina, envolvida na regulação do nosso humor. Quando a gente se sente superior às outras pessoas no contexto social, a gente se sente motivado, com prazer e com um humor melhor. Mas quando a gente se sente inferior às outras pessoas no nosso contexto social ali, a gente tem uma desmotivação, um desprazer e um humor mais baixo. A gente tem uma queda de humor para um humor mais negativo. A gente se estressa ali. E por que eu estou falando tudo isso para você aqui? A questão é que quando chega um folgado e esse folgado te maltrata, te desrespeita, se aproveita de você, e você não consegue impor limites, impor respeito, ou até mesmo você não consegue dizer não para alguma pessoa aí na sua vida, você inevitavelmente
vai se sentir inferior a essa pessoa, a esse folgado. E com isso vem o estresse, vem a desmotivação, vem o humor mais negativo em você. Enquanto isso, o folgado, a outra pessoa, se sente superior a você quando ele se aproveita, quando ele te desrespeita. E aí ele tem um ganho de motivação, de prazer, um humor mais positivo com isso. E eu não preciso lembrar você dos malefícios do estresse na sua vida. Ele impacta negativamente o seu sistema imunológico, o seu sistema cardiovascular, o seu foco, a sua concentração, e ele também gera várias doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, como depressão e ansiedade a longo prazo. Então, se você é uma pessoa que não consegue ser assertiva, impor limites, impor respeito a longo prazo, com esse estresse aí, você tem esse perigo de várias doenças, um perigo que impacta diretamente a sua saúde. Esses processos do seu cérebro de mapeamento da sua posição social no contexto e os sentimentos resultantes dele são totalmente inconscientes e primitivos, encontrados também desde outros animais como macacos a lagostas. Então é muito primitivo, é muito antigo aí nos animais. Isso significa que você não consegue não sentir estresse, não sentir ansiedade quando você é submisso, quando você se sente inferior às outras pessoas. Então, como você faz para contornar essa situação? Você tem que mudar o seu comportamento. Primeiro de tudo, ter clareza. Antes de tudo, antes de você se impor, ser assertivo ali, você tem que ter clareza da situação. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa que você acha que foi desrespeitosa, você não gostou, se pergunte: será que essa pessoa realmente está abusando da minha boa vontade? Será que essa pessoa realmente foi folgada, desrespeitosa, ou será que existe alguma outra explicação para isso? Ou alguma pessoa faz um convite para você, algum compromisso que ela quer que você vá. Antes de você aceitar ou recusar esse convite, se pergunte: eu tenho clareza do que esse compromisso, do que esse convite vai demandar de mim? Eu tenho tempo para ir? Eu sou a melhor pessoa para esse convite, para esse compromisso que a pessoa está me pedindo? Ou outra pergunta muito boa, quando alguém faz alguma coisa que você não gostou muito ali, ou quando alguém faz um convite para você, pede alguma coisa para você, antes de você aceitar ou recusar, se pergunte: aceitar isso é contra os meus valores ou fere o respeito que eu tenho por mim mesmo? Por exemplo, um ex que você tem que te traiu muito tempo atrás volta pedindo para você para reconciliar a relação ali e voltar a ser o seu relacionamento com ele. Você está carente, você quer voltar, mas isso fere o respeito que você tem contra você mesmo, fere os seus valores. Então você precisa dizer não. Ou um folgado que sempre volta para te desrespeitar, abusar da sua boa vontade. Isso fere o respeito que você tem com você mesmo, isso está corroendo a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então você precisa se impor, precisa impor limites e falar não para esse folgado. Falar: daqui você não passa, sai fora. E por último, outra boa pergunta para você ter clareza da situação é: aceitar isso me afasta ou me aproxima do meu projeto de vida? Aceitar isso me afasta ou me aproxima dos meus sonhos, dos meus objetivos? Porque saiba que se você disser sim para todo mundo, para todos os pedidos, fatalmente você está dizendo não para si próprio. Então, se essa coisa te afasta do seu projeto de vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, você tem que dizer não para isso, você tem que se impor e ser assertivo em cima disso. Então saiba, é um fato, existem pessoas que se aproveitam da fragilidade alheia. E se você não dizer não e se impor em cima dessas pessoas, elas vão se aproveitar de você. E o respeito por si próprio, a sua autoconfiança vão se corroer aos poucos. Então você precisa ser assertivo e se impor em cima dessas pessoas. Mas saiba, sempre que você se impor e valorizar a si mesmo, esteja preparado para que algumas pessoas vão embora da sua vida. Na prática, isso não é uma perda para você, isso é um controle de qualidade.
necessário para que a sua vida prospere. Segundo, como falar não. Agora que você aprendeu quando falar não e ser assertivo, você tem que aprender como falar não. Porque, saiba, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que você tem que levar em consideração o contexto e a cultura na qual você está inserido. Por exemplo, nós brasileiros temos uma cultura de cordialidade. Isso significa que sempre quando a gente vai falar não para alguma coisa, a gente sempre tende a usar uma linguagem mais polida, mais suave, dando uma desculpa. Por exemplo, quando alguém convida você para um compromisso, nós brasileiros aqui no Brasil, nós tendemos a dar uma desculpa quando a gente não quer ir. Por exemplo, sim, eu vou ver e mais tarde eu te falo. Ou, por exemplo, não, obrigado, eu tenho outro compromisso com tal coisa, tal gente. Então, a gente tende a usar uma linguagem mais indireta, mais suave para falar não e não usar o não de forma objetiva, como por exemplo, não, obrigado. Isso causa uma estranheza na nossa cultura aqui brasileira. Então você tem que analisar a cultura e o contexto no qual você está inserido para mapear a forma como você vai dizer esse não. Porque aqui no Brasil, como eu te dei exemplo, falar o não de uma forma direta. Ou, por exemplo, quando seu chefe pede alguma coisa para você, falar não de forma direta, rápida assim, pode não ser muito bom para você. Então você tem que usar uma linguagem mais polida, mais indireta, mais suave. Então, por exemplo, algumas formas de você dizer não de uma forma mais polida aí. Você pode falar simplesmente, infelizmente, eu não consigo. É a mesma coisa que não, obrigado, com não direto, mas só que é mais suave e a pessoa não vai estranhar tanto assim. Ou você pode dizer, dando uma justificativa realmente, não vai dar para mim ir porque eu tenho um compromisso já com tal pessoa, com a minha mãe, e não vai dar para mim ir nesse compromisso. Ou você pode falar para você responder depois, mais tarde, como por exemplo, eu vou ver aqui e eu te falo mais tarde se eu vou conseguir ir ou não nesse compromisso, tá bom? Então, usar essa linguagem mais suave, mais polida para dizer não, para se impor, falar não para as pessoas pode ser muito bom. Você sempre tem que analisar o contexto e a cultura no qual você está inserido. Todos esses exemplos que eu te dei é uma variação de como você pode dizer não de uma forma mais suave e menos impactante para não te prejudicar na sua vida. Terceiro, treinamento de assertividade. Mas claro, existem folgados por aí, aproveitadores, e existem situações onde você não vai conseguir dizer uma justificativa para o seu não. E nessas situações, com esses folgados, com essas pessoas, você tem que se impor, você tem que ser assertivo e falar não. Para isso, você tem que usar o que a psicologia chama de treinamento de assertividade. E como todo treinamento, você tem que começar aos poucos, com coisas mais fáceis e evoluindo os graus, os níveis de dificuldade. Por exemplo, para você que tem dificuldade de dizer não, você pode começar a dizer não para as pessoas na rua, para os vendedores que estão vendendo alguma coisa para você ou te oferecem um panfleto na rua. Você vira para essa pessoa e fala: não, obrigado, eu não quero. Entenda, tem que ser direto, tem que ser dessa forma para você realmente ir treinando a sua assertividade. Sem justificativa, fala realmente: não, eu não quero, obrigado. Claro, com educação, mas sendo direto. Depois disso, você vai começar a se impor e falar não para as pessoas que você conhece, mas são mais distantes de você. E depois que você se acostumar a falar não e se impor para essas pessoas, você pode treinar essa assertividade com pessoas mais conhecidas e próximas, que tende a ser mais difícil você se impor e falar não para essas pessoas. Entenda, se você está acostumado a vida inteira a dizer sim para as pessoas e não se impor, começar a falar não e ser assertivo dessa forma vai doer em você, vai ser incômodo para você. Mas depois de um tempo, depois de você treinar a assertividade, o que vai vir é um alívio. E você vai entender e observar que as pessoas vão começar a te respeitar muito mais. E além disso, o seu respeito por si próprio também vai aumentar
bastante. Entenda que é difícil para nós brasileiros dizer não de uma forma direta, justamente pela cultura de cordialidade, onde eu te disse que a gente tende a justificar o nosso não aí para as outras pessoas. Mas também existe outra tendência que pode estar dificultando você de se impor e falar não, que é a sua personalidade. A personalidade é altamente genético. É o que a ciência chama de essência de você. Vem do berço, é inato seu. E existem pessoas, e você pode ser uma delas, que tem um traço de personalidade chamado amabilidade muito alto. Esse traço faz com que essas pessoas considerem mais os outros do que elas mesmas nas decisões, nos pensamentos, nas ações delas. E esse traço de amabilidade faz as pessoas ter muita dificuldade de dizer não e se impor, justamente porque elas consideram muito mais os outros do que elas mesmas. Então, juntando a sua personalidade, que pode ser muito amável, com a nossa cultura brasileira, você pode ter muita dificuldade de dizer não e se impor. Mas esse treinamento de assertividade é muito bom, é eficaz. Você começar com as coisas mais fáceis primeiro, com pessoas desconhecidas, e expandir para pessoas mais conhecidas. E para finalizar aqui, uma mensagem importante: seja firme, saiba dizer não. Impor limites para as pessoas que você convive não é só um gesto de afirmação, e sim um gesto de autocuidado, de autoproteção. Haja com firmeza, imponha limites, ande de cabeça erguida e não deixe que os outros ultrapassem as linhas de respeito aí na sua vida. Com isso, você vai conquistar não só o respeito dos outros, mas também você vai passar a respeitar mais a si mesmo. E se você não respeitar a si mesmo, ninguém vai te respeitar. Dica bônus: assertividade não é grosseria. Porém, o que você tem que entender de todo esse vídeo aqui é que a assertividade não é grosseria. Existe muita gente que ofende as outras pessoas. Existe muita gente que é grosseira e esconde essa grosseria numa máscara de eu sou assertivo, eu me imponho nas situações. Mas a marca da comunicação assertiva é a tranquilidade e a eficiência para você expressar as suas necessidades e desejos, ou seja, sem criar conflitos com a sua comunicação. Por exemplo, você está trabalhando ali na sua mesa de escritório, mas do seu lado tem dois colegas conversando e essa conversa está te atrapalhando de você trabalhar ali. Mas você quer falar para eles e você tem medo de ser mal educado. Aí você vira para eles e fala: gente, vocês podem falar um pouco mais baixo? Eles diminuem o tom de voz, mas mesmo assim estão te atrapalhando. Você começa a se irritar ali e depois você vira para eles: gente, vocês podem sair porque eu quero trabalhar aqui. Em qual comunicação você acha que você foi assertivo? Se você respondeu nenhuma delas, você acertou. Por quê? Na primeira você foi passivo demais e na segunda você foi ofensivo, grosseiro demais. A comunicação assertiva está ali no caminho do meio entre a comunicação passiva e a comunicação agressiva. Se você é passivo, você desconsidera as suas necessidades e desejos, por medo de ser mal educado ali e desagradar os outros. Mas, como nós vimos, esse custo da comunicação passiva tem um custo emocional, podendo te gerar estresse e ansiedade, corroendo também a sua autoestima. E no outro extremo, que é a agressividade, você só considera as suas necessidades e sentimentos e não liga para os outros. Você comunica gerando conflito, você ofende até as outras pessoas, você não chega numa solução pacífica ali com a sua comunicação. O primeiro passo para você ter uma comunicação assertiva é você reconhecer o que você precisa, os seus sentimentos e validar isso. E depois encontrar as palavras certas para expressar isso. O segundo passo é não ter uma comunicação agressiva. Talvez você até parar, adotar um comportamento de pausa, às vezes sair para tomar uma água ali da situação, para racionalizar a situação e não levar aquilo como ataque pessoal. Não é algo pessoal para você. E por último, você tem que encontrar uma abordagem colaborativa, levando em conta
tanto os seus interesses e necessidades quanto os interesses e necessidades das outras pessoas. Então, a sua comunicação tem que ser respeitosa, tranquila, mas também objetiva e firme. Por exemplo, na mesma situação onde você tem que falar para os seus dois colegas que você está sendo atrapalhado ali, você com dificuldade de trabalhar ali por causa da conversa deles, você pode virar e falar: pessoal, eu sei que vocês estão conversando sobre algo interessante, mas eu preciso trabalhar aqui, então será que vocês podem conversar em outro lugar? Veja, isso reconhece os sentimentos e a necessidade deles, mas também reconhece os sentimentos e a necessidade suas. Você expressa isso de forma respeitosa, tranquila, de forma objetiva e firme. Portanto, essas foram as minhas dicas para você ser mais assertivo aí na sua vida, se expressar com maior clareza e eficiência. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aqui a gente fala sobre autoconhecimento para você atingir a alta performance. E claro, a assertividade está muito ligado à sua alta performance aí na sua vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.